Aula de Sociologia para o Enem 2026. Eu sou o professor Oswaldo e vou ficar com você aqui nesta aula. Bom, hoje eu vou falar sobre o tripé da sociologia, Karl Marx, Emile Durkheim e Max Weber. Tudo bem? Qual o objetivo dessa aula aqui? Bom, aqui ao final desta aula você será capaz de poder compreender, as principais ideias de Marx, Durkheim e Max Weber. Tudo bem até aqui? Bom, identificar, as diferenças entre esses três pensadores é importante, porque você precisa resolver questões do Enem envolvendo os clássicos da sociologia. Então, desde já, desejo para você uma boa prova quando chegar o momento certo. Então, você vai assistir nessa aula e compartilhar com os seus amigos também. Bom, imagine que você entre em uma sala de aula e encontra três professores discutindo a mesma pergunta. Por que a sociedade funciona do jeito que funciona? Tudo bem? Cada um deles, gente, dá uma resposta totalmente diferente. Por quê? O Marx olha para a economia, já o Emile Durkheim vai olhar para a sociedade, e Max Weber olha para o indivíduo. Esses três autores, formam o chamado tripé da sociologia, base de praticamente todas as questões do Enem. Então, preste atenção aí, tudo bem? Bom, Marx nasce em 1818 e morre em 1883. A pergunta de Marx é: por que existem ricos e pobres? Bom, para Marx a resposta está na economia. A sociedade ela é dividida em classes, sociais. De um lado está a burguesia, dona dos meios de produção. Do outro lado está o proletariado, que vende a sua força de trabalho. Segundo Marx, essa relação gera exploração. Quem trabalha produz riqueza, mas recebe apenas uma pequena parte do lucro que fica com o proprietário. Por isso, Marx dizia: a história da humanidade é a história da luta de classes. Essa frase é importante. A história da humanidade é a história da luta de classes. Pronto. Quais são os conceitos que o Enem ama cobrar nessa questão? Luta de classes, que é o conflito entre burguesia e proletariado. Mais-valia, que é a diferença entre o valor produzido pelo trabalhador e o salário que ele recebe. Vou dar um exemplo para vocês aqui, anota para não esquecer. Um funcionário produz R$ 2.000 em mercadorias e recebe apenas 500. Os 1.500 restantes tornam-se lucro da empresa. Isso é a mais-valia. Já a alienação, o trabalhador perde o controle sobre aquilo que produz. Ele trabalha apenas para sobreviver e não percebe que as estruturas que o exploram, vou dar um exemplo para vocês aqui. Motorista de aplicativo, entregadores, trabalho por plataformas digitais. Esses temas aparecem frequentemente relacionados à ideia de Marx. Não esqueça, anota para você aí, não esquecer, beleza? Bom, já o Emile Durkheim. Oswaldo, o que o Emile Durkheim faz? Ele nasce em 1858 e morre em 1917. A pergunta que ele faz, com certeza o Enem também vai fazer esse ano de 2026, como a sociedade consegue manter a ordem? Durkheim acreditava que a sociedade ela funciona porque existem regras. Essas regras influenciam o nosso comportamento diário. Mesmo sem perceber, a gente faz isso aí. Então, o fato social é o conceito mais importante de Durkheim. Fato social, anota aí. Bom, fato social é toda maneira de agir, pensar ou sentir que existe fora do indivíduo e exerce influência sobre ele, porque possui três características. Exterioridade existe antes de nascermos. Um exemplo para você aí: a língua portuguesa, e a coercitividade, que é a sociedade que pressiona para que sigamos determinadas normas. Vou dar um exemplo: respeitar filas e ir à escola. E a generalidade, como acontece? Ela acontece com grande parte das pessoas. Exemplo, anota aí: comemorar aniversários e a solidariedade. Durkheim dizia que existem dois tipos, e é a solidariedade mecânica, a sociedade simples, onde as pessoas são muito mais parecidas, e chamada a orgânica, a solidariedade orgânica, que são sociedades modernas. Cada pessoa exerce uma função diferente. Todos dependem uns dos outros, entendeu? Então, exemplo atual para você: uso de uniforme escolar, as leis de trânsito, por exemplo, e já as normas sociais. Tudo isso pode ser explicado pelos fatos sociais de Emile Durkheim. Então, Emile Durkheim trabalha com o fato social, beleza? E o Weber? Bom, ele nasce em 1864 e morre em 1920. A pergunta de Weber: por que as pessoas agem? Para Weber, não basta olhar para a economia ou para a sociedade. É preciso entender o sentido que cada indivíduo dá às suas ações. Até aqui tudo bem? Bom, vai anotando para não esquecer. Daí é que vai nascer o conceito de ação social, gente. É toda ação que vai levar em consideração outras pessoas. Os 4 tipos de ação, por exemplo, ação racional com relação a fins. Anota aí. A pessoa calcula os resultados. Um exemplo: estudar
passar no Enem, como você está fazendo aqui agora, assistindo a essa aula aqui, beleza? Ó, a ação racional com relação a valores, as pessoas agem por princípios. Exemplo, doar sangue, né? A ação afetiva, movida pelas emoções. Exemplo, abraçar alguém, dar um beijo em alguém, entendeu? E a ação tradicional, Oswaldo? Bom, ela é baseada nos costumes, como, por exemplo, comemorar o Natal. Tudo bem? Tipos de dominação de Weber. Bom, ele também estudou o poder. Ele identificou 3 tipos de autoridade. Tradicional, que é baseada nos costumes, um exemplo, monarquia, né? A carismática, baseada na liderança pessoal. Um exemplo para você aí. Líderes religiosos ou políticos carismáticos. A racional legal, que é baseada nas leis. Exemplo, juízes, presidentes, professores, tá? Policiais também. Comparando os 3 autores, meus queridos alunos, para o Enem 2026, Marx, Durkheim e Weber, né, você tem aí economia, sociedade e indivíduo, né, luta de classes, fato social, ação social, exploração, ordem social, sentido de ação, capitalismo, regras sociais. Então você tem essa compreensão das ações, né? A revolução, a coesão social e a interpretação. Aí você me pergunta, como o Enem cobra esses autores na prova dele? Calma aí, meu pequeno gafanhoto. Normalmente, o Enem apresenta situações do cotidiano. Então, você deve identificar qual o autor explica melhor, né, aquele fenômeno que apresenta ali. Se a questão falar sobre desigualdade, exploração, capitalismo, trabalho, sem chance de você errar. Marx, beleza? Agora, se a pergunta fala sobre normas, leis, educação, religião, comportamento coletivo, pense em Emile Durkheim. Não vai errar nunca, meu pequeno gafanhoto. É em cima e acertar. Agora, e se falar sobre escolhas, religião, burocracia, poder, comportamento individual? Vai direto nele. Max Weber. Beleza? Não vai errar mesmo. E você vai gabaritar em sociologia. Bom, aqui vai um macete para você nunca esquecer. Marx, economia, capitalismo e luta de classe. Durkheim, sociedade, fato social e regras. Max Weber, indivíduo mais ação, né, e social e poder. Não tem erro. Não tem erro, você vai muito bem na prova de sociologia. Bom, resumindo, os 3 autores eles buscavam responder a mesma pergunta: como a sociedade funciona? Interessante isso, né? Bom, Marx afirmava que a economia e os conflitos entre as classes moldam a sociedade. Já Emile Durkheim dizia o seguinte: ele defendia que a ordem social é manter as normas, são mantidas por normas e valores e fatos sociais. Já o Weber mostrava que compreender a sociedade exige analisar o sentido que as pessoas atribuem às suas ações. E aqui vai uma dica para o Enem 2026. Sempre que você encontrar uma questão de sociologia, pergunte primeiro qual é o foco da pergunta. Desigualdade, economia, né? Ou econômica, Marx. O foco são as normas e a sociedade, Durkheim. O foco é o indivíduo, o sentido da ação, Weber. É uma estratégia que vai ajudar você a identificar rapidamente qual o autor está sendo cobrado e aumenta as suas chances de acertar as questões de sociologia no Enem 2026. Beleza? Eu sou o professor Oswaldo, estou aqui contribuindo para que você possa ir muito bem no Enem agora 2026 e possa gabaritar em todas as outras disciplinas e conseguir uma desejada vaga em uma universidade de nível aí, bom, estadual, logicamente. Pode ser uma particular também, mas de preferência as federais, as estaduais, beleza? Se você gostou desse conteúdo, a única coisa que eu te peço é deixe o seu joinha, faça comentários aí se você gostou ou não desta aula de hoje aqui e compartilha para mais pessoas que querem também entrar aí na universidade através do Enem 2026. Beleza, gente? Eu volto depois com mais conteúdo de sociologia, tá bom? É isso aí. Tchau e futuramente boa prova para você agora em 2026. Tchau.